E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, isso aqui é o Comics in Code. E bom, hoje eu vou querer comentar sobre essa montanha aqui que eu tenho em cima da minha mesinha, que é basicamente todos os títulos lançados até o momento de universo de Sandman. E bom pessoal, eu tô trazendo aqui, obviamente, todos esses, se eu não me engano, são... Eu esqueci de contar, peraí. 19 encadernados, tá? Que foram publicados aí desde 2018 lá nos Estados Unidos e desde 2019 e 20 aqui no Brasil, tá? E, cara, ainda tá lançando coisas do universo de Sandman, só que os principais aí já foram lançados. Vou colocar isso aqui, tá muito pesado, tá? Era só pra exemplificar, pra ficar legal no começo. O que é o universo de Sandman? Caraca, cara, tá caindo tudo, mano. O que é o universo de Sandman? Bom, o universo de Sandman, então, é um título que foi criado lá pela DC Comics em 2018. Ele tem a curadoria do Neil Gaiman, tá? Aí o cara que é o mestre aí dos quadrinhos, pelo menos pra mim. O que ele fez aqui com o Sandman é um negócio absurdo. Basicamente, o título tem esse objetivo de trazer de volta esse universo de Sandman em vários títulos regulares. Títulos aí que se interconectam, tá? Não temos aí Neil Gaiman escrevendo, não temos ele no roteiro, porém, nós temos ele aprovando e fazendo meio que um trabalho de curadoria mesmo em cima daquilo e aprovando. Tanto é que você vai ver que em todos os títulos, inclusive para vender ajuda, né? A gente coloca aqui da mente de Neil Gaiman em cima aqui do título. Eu vou mostrar isso pra vocês aqui em tela, tá? E, cara, quais são os títulos que foram publicados aí, tá? Então, só pra vocês entenderem, eu vou pegar só as primeiras edições de cada um deles. Nós temos O Sonhar, começou com esse carinha aqui. O Sonhar, ele foi publicado em 3 volumes. Os Livros da Magia também, que é outro título aí muito legal que foi publicado aqui, que eles estão trazendo de volta esse título aí, que foi feito pelo Neil Gaiman lá em 94. Temos aqui também Lucifer, que é outro título que foi publicado, trazendo aí, dando continuidade, não é exatamente uma continuidade, mas trazendo de volta esse personagem que a gente também adora bastante do universo da Vertigo. Aqui uma novidade, tá, que foi a criação de A Casa dos Sussurros, trazendo pra gente uma personagem muito interessante, na verdade um conceito e todo um novo universo aqui pro mundo, pra esse mundo de mitologias e de magia e tudo mais da Vertigo, que é muito legal, tá? Temos aí a volta do nosso grande Hellblazer, John Constantine, mudando um pouco o paradigma do John Constantine desde os 952, tá? Que ele, cara, nos 952 muita gente não curtiu o que foi feito com ele e tudo mais, né? Então, assim, isso aqui é um fresh start pro personagem, pra trazer de volta aquele Constantine que era publicado pela Vertigo, tá? Durante o título Hellblazer, e não aquele Constantine mais pirotécnico dos 952, que é muito mais parecido com o Doutor Estranho em relação a como que ele usa as habilidades dele. Beleza? E também tivemos aqui, olha, esse aqui foi o último, depois de que teve o Sonhar, a gente teve uma nova publicação do Sonhar chamado O Sonhar, As Horas de Vigília. Então esse aqui foi o segundo título do Sonhar também, deve ter acho que umas 15 ou 16 edições. E por fim, foi publicado aqui O País dos Pesadelos, focado no Corinthians, como o Corinthians ele acaba sendo o protagonista dessa série. Bem legal também, tá? Então assim, todos esses encadernados que eu mostrei pra vocês é um conjunto de tudo que foi publicado nesses títulos de universo de Sandman. Todos eles vinham com essa label em cima do quadrinho, tá? Bom, Victor, mas e aí, o que você vai falar? Você vai fazer uma análise de cada um desses títulos? Não, esse vídeo ia ter 7 horas se a gente for fazer isso. Acho que 7 horas ainda era pouco, tá? Basicamente, o que eu quero começar falando é o seguinte. Aqui o do Sonhar, que é o cara que começou tudo isso aqui, ele foi publicado pelo selo da Vertigo até a edição número 14. A partir disso, na edição número 15, então, a gente teve essa troca pelo selo DC Black Label, tá? Que é um selo aí voltado a quadrinhos mais autorais, quadrinhos mais adultos, que não possuem uma grande quantidade de publicações recorrentes e tudo mais, e os títulos de universo de Sandman, embora sejam recorrentes, eles se enquadram aí dentro desse selo, né? Então acabou desfazendo ali o selo Vertigo e acabou sendo publicado com o DC Black Label. E embora eu não cheguei a pegar essa época de leitura de Vertigo, tá? Pra mim é um pouco recente, inclusive, faz menos de 2 anos que eu comecei a ler Vertigo com Sandman, agora tô lendo Hellblazer, tô lendo algumas do Monstro do Pântano, então assim, pra mim, embora seja novidade,
o selo Vertigo, eu sei que pra muita gente tem uma questão, um apego emocional, né, de ter crescido lendo esse selo, e acaba não curtindo que teve essa transição. Eu, no caso, como eu não peguei isso, pra mim não tem problema algum. Eu acho que, na verdade, mudar o selo não muda nada. O que vai importar é a qualidade da história, né? Mas eu consigo entender quem ficou um pouco magoado aí com a destruição do selo Vertigo, porque você acompanhou isso aí, principalmente, sei lá, anos 90 e 2000, né? Aquele selo mais voltado a esses quadrinhos mais adultos, mais autorais, mais sombrios, com temas pesados e tudo mais. Enfim, o que eu queria falar nesse vídeo primeiro de tudo, antes de entrar um pouco sobre os quadrinhos em si, o que você precisa saber? Cara, você precisa... Eu vi gente falando que você pode ler o universo de Sandman tranquilamente, sem dificuldades cronológicas, e eu não acho que você possa sair lendo de boa. Você vai entender a história daqui... Por exemplo, você vai ler o Sonhar volume 1, você vai entender a história do Sonhar, mas tem muita ponta solta aqui que você não vai estar entendendo o que acontece. Por exemplo... o que precisa saber? Por exemplo, Sandman. Você tem que ler Sandman, o Sandman do Neil Gaiman, o primeiro arco, que é Prelúdios Noturnos, então tem muita referência ali de quando o Morfeu foi capturado, tem muita referência sobre quando ele perdeu os poderes, de quando ele vai pro inferno, de quando ele se... cara, tem referência de tudo ali do começo de Sandman, muita coisa está sendo falada aqui. Casa de Bonecas também, não muito pra este arco aqui, tá? Mas você vai precisar de Casa de Bonecas, por exemplo, no volume 2 e 3, porque vai ter um arco envolvendo a Rose Walker, vai ter envolvendo o Vórtice, vai referenciar a avó dela, e tudo isso, se você não ler o Casa de Bonecas, você vai ficar tipo... Tá, quem que é essa menina? Por que a gente tá vendo tanto ela? O que é um vórtice? O que tem a ver a avó dela, que foi um vórtice também? Porque aqui agora a gente vai estar focando na filha dela. E então, assim... Você precisa ler Casa de Bonecas, e também pra você ler ali a história do Corinthians, você também vai precisar ter lido Casa de Bonecas, tá? Porque ele é o principal antagonista, vamos dizer assim, de Casa de Bonecas. Você vai precisar ler também o 9º arco de Sandman, que é Entes Queridos, e você também vai precisar ler O Despertar. Por quê? Porque o sonho aqui não é mais o Morfeu que a gente viu, né? Ele continua sendo Morfeu, né? Mas é outro aspecto dele, que agora é o Daniel Hall, né? O Daniel Hall foi aquele... spoiler aí, eu vou colocar spoiler aqui no vídeo, mas o Morfeu morre, né, no final de Sandman, a gente vê isso, não é exatamente no final, é no 9º arco que ele acaba morrendo, e a gente tem o último arco ali do Despertar, que é o Daniel Hall assumindo como Sandman, e como que várias pessoas vão reagindo a essa atuação dele agora como o novo mestre do sonhar, né. Então aqui você já começa com o Daniel, você não vai entender, existem menções ao Morfeu, inclusive existem flashbacks que envolvem o Morfeu como sonho e não o Daniel. Então se você nunca leu Sandman e vai ler isso aqui, você vai ficar tipo, mas por que apareceu esse cara vestido de preto com olho branco do nada, sendo que o sonho, aparentemente o mestre dos sonhos ele veste branco, ele tem uma aparência física diferente, então você vai ficar confuso, tá? Então eu acho que pelo menos, eu não digo que você precisa ler tudo de Sandman, mas eu acho que pelo menos esses 4 arcos, só pra você não ficar muito perdido no que tá acontecendo. Pra ler Lucifer, eu não acho que tenha necessidade, eu não li Lucifer lá da Vertigo, mas eu não fiquei perdido na história. Eu conheço alguns personagens, por exemplo, a Maziken, que é a principal ajudante dele, né? Mas assim, eu não acho que tem muita amarra cronológica com o título lá do Mike Carey dos anos 2000, ou também o de 2016, tá? Eu não senti falta, então... Eu não li, tá na minha coleção pra ler, mas eu não li e eu não senti falta. Outra coisa aqui também, que você tem que ler, infelizmente não tem como fugir, são os livros da magia, edições 1, 2, 3 e 4, publicadas em 1994, escritas por Neil Gaiman. Pra ler isso aqui, cara, ele já parte do ponto em que o Tim Hunter, ele já passou por tudo aquilo que a gente viu nos livros da magia. Então vai ter muita referência ao 4º volume que o Tim descobre que ele acaba se tornando alguém maligno lá no futuro, que é um possível futuro alternativo, né? Então a gente vê referências tanto nesse quadrinho quanto no Hellblazer. O Hellblazer já começa fazendo uma mescla do Constantine dos 952 com o Constantine antigo da Vertigo, né, para trazer uma nova visão do Constantine pro universo atual. A gente quer desfazer aquele Constantine pirotécnico que participou da Liga da Justiça Dark dos 952 e quer trazer uma versão mais séria, uma versão menos mágica, como é que eu posso dizer, uma magia mais fantástica, e sim aquela magia mais subjetiva, aquela magia mais dark, que mexe muito mais com questões de rituais, sangue, demônios, do que exatamente magia que você faz luzes e arremessa um raio, conjura feitiços. Então ele não tem tanto esse tipo de magia mais, então a gente tá trazendo de volta aquele Constantine clássico mesmo, lá dos anos 90, lá do Hellblazer, tá?
Porém, o começo já envolve livros da magia, porque a história abre com o Constantine lá naquele futuro apocalíptico que o Team Hunter tá tocando terror. Então, assim, tanto... Na verdade, os livros da magia, ele tem muita pegada no que o Neil Gaiman escreveu. Tem que lembrar que é da mente do Neil Gaiman, então é óbvio que, muito provavelmente, outros títulos da Vertigo nem tanto, mas o que o Neil Gaiman escreveu, cara, você vai precisar ter lido, porque senão você vai ficar muito limitado em relação a conhecer o que está acontecendo. Hellblazer mesmo, você não vai entender nada do futuro alternativo se você começar lendo ali, você não vai falar, o que está acontecendo? Tá um caos total e você não volta para aquele caos. Por que você não volta? Aquele caos é só abertura para colocar o Constantine no Novo Mundo. Você não vai voltar para aquele caos lá do Livros da Magia, que é a quarta edição, né? Que é o Road to Nowhere, ou Estrada para Lugar Nenhum. Dito isso, então, né? Já falei o que a gente precisa ler, então, basicamente... outra coisa, que você precisa ler Livros da Magia do Neil Gaiman para ler o novo Livros da Magia. Aqui, a principal ajudante do Team Hunter é a Doutora Rose, que você vai conhecer ela como Doutora Oculto, e também Doutora Rose lá nos Livros da Magia do Neil Gaiman, quando eles vão pra Fairy, né? Que, basicamente, cada um dos personagens da Brigada dos Encapotados vão auxiliar o Team Hunter. Então, cada um deles vão levando eles por algum lugar. O Vingador Fantasma faz uma passagem pelo início do universo e tudo mais, né? Então, o Doutor Oculto vai pra Fairy com ele e acaba virando a Doutora Rose. Lá eles são apresentados, porém, aqui a Doutora Rose ela tem um papel muito grande. Inclusive, eles vão voltar pra Fairy aqui, é bem legal. Comentar o que eu achei de cada título, tá? O Sonhar, cara, eu gostei muito aqui do Sonhar. Então, assim, ó, essa capa aqui é linda, que essa é a capa do volume 2. Essa capa aqui é sensacional. O Sonhar, mano, eu acho que foi o que eu mais gostei, tá? Eu gosto muito dessa ideia do sonhar, de todas as coisas que são criadas praticamente de protocoisas, né? Eu não lembro qual é o nome exatamente que eles chamam, mas eu acho muito legal todo o conceito e os personagens do Sonhar, como que é uma loucura lá que as coisas funcionam. E aqui a gente é introduzido uma nova personagem chamada Dora. Ela tem uma habilidade muito peculiar, que ela consegue pular de sonho em sonho, e ela tem uma ligação com a entidade mística que as pessoas acabam colocando quando sofrem uma paralisia do sono, que muita gente relata ver coisas sobrenaturais, coisas esquisitas, né? E a Dora é meio que uma personificação disso aí, e ela é muito bem trabalhada. Eu gostei demais dessa personagem. Ela tem uma característica muito própria, ela é quase que desconectada do Sonhar, se vocês forem ver, tem uma explicação pra isso, é bem legal, tá? E também no Sonhar Horas de Vigília, daí eu já não gostei tanto. Não é que eu não gostei, eu gostei de todos os títulos, não teve nenhum que eu achei ruim, mas ele tá aí entre os que eu menos gostei em relação aos demais. Eu gostei muito da introdução do Ruína, que também ele é um pesadelo. O objetivo dele é ser um pesadelo, só que primeiro que ele tem medo das coisas, ele não quer ser um pesadelo, ele não quer assustar os outros, ele só quer viver feliz com ele acaba descobrindo um rapaz lá num sonho que ele ia assustar, ele se apaixona pelo rapaz e ele acaba causando um caos. Todo lugar que ele passa, ele faz merda, todo lugar que ele passa. E não é porque ele quer fazer, é porque ele é um pesadelo, né? Ele vai causar um caos em todo lugar que ele passa. Mas ele é um personagem muito legal, assim. Os personagens, cara, só falar pra vocês a verdade, é muito difícil você ler qualquer um desses encadernados e não gostar dos personagens secundários ou principais que eles criam. É muito bem criado, é muito bem desenvolvido. Então, assim, o Sonhar, que é As Horas de Vigília, deixa eu pegar ele aqui. O Sonhar, As Horas de Vigília, então, é legal, tá? Eu gostei bastante. Como eu falei, não teve nenhum que eu não gostei, mas eu colocaria ele na lista dos que eu menos gostei. Depois, então, a gente tem a Casa dos Sussurros, tá? A Casa dos Sussurros, então, 3 encadernados, todas as capas são maravilhosas, são lindas essas capas aqui, cara. Olha que legal. Esse terceiro volume, principalmente, olha que capa linda. Cara, a Casa dos Sussurros, ele é muito massa. Eu também colocaria na lista dos que eu menos gostei, por causa do desenvolvimento ao decorrer da história mesmo, tá? Mas o conceito é um dos mais legais que tem aqui. Basicamente, a gente vai ser introduzida para Erzulifreda, da Casa de Daomé. Eu não sei se é Frida ou Freda, ou Fredá, é uma pronúncia que eu não conheço, mas, na verdade, ela já é uma entidade de uma religião de deuses haitianos, tá? Ligadas ali ao voodoo, deuses haitianos e deuses africanos, pelo que eu pesquisei, tá? Basicamente, ela é uma Loa, os Loa são os espíritos, e ela é a Loa do amor e da beleza, tá? Então, amor e beleza, ela basicamente é a personificação disso, como se fosse a deusa disso nessa cultura haitiana. E, cara, a gente tem uma introdução muito grande a vários personagens, mitologias do voodoo, a vários rituais que eles fazem, como que os espíritos eles se comunicam com o pessoal no mundo desperto, né? Muita coisa que tá entre algumas bordas do Sonhar e também de Skyland, né? Na DC Comics a gente tem ali o reino de várias mitologias, Skyland. Então é muito legal aqui que a gente tem toda
essa apresentação a essa mitologia. É uma coisa que eu não conheço, tá? É uma religião que eu não conheço, então achei muito legal ser apresentado aqui. Foi bem desenvolvido, tá? Como eu falei pra vocês, em alguns momentos eu acho que eu fico um pouco arrastado, e talvez também pelo meu desconhecimento sobre a cultura, e é muito, assim, eu tive que pesquisar muita coisa quando eu não tava entendendo nada. Então, eu tive que pesquisar muita coisa sobre os personagens mesmo, pra ver se eles existem em alguma mitologia hoje, o que eles representam, pra aí sim começar a entender a história ali no quadrinho. Mas eu acho que por esse desconhecimento dessa cultura que tá muito distante assim, do que eu tô consumindo diariamente, eu tive maior dificuldade. A história em si, tirando a parte cultural e tudo mais, a história que eles estão querendo contar é bem legal, tá? E vai com uma pegada um pouco diferente do que a gente tá lendo. Então, assim, não tem nenhum que é ruim, em momento algum, só que eu acho que foi um dos que eu menos gostei, se eu for comparar, tipo, por exemplo, o Sonhar, que eu gostei demais do Sonhar. Cara, eu fiquei arrepiado lendo Sonhar. Outra coisa, então, aqui, que a gente pode comentar. Lucifer. Eu gostei muito do quadrinho Lucifer, tá? Eu acho que ele se mantém muito alto ali, a personalidade do Lucifer. Já começa no primeiro volume vendo um Lucifer derrotado praticamente, ele tá preso e tá sendo torturado. E você pensa, será que ele tá no inferno? Não, ele não tá no inferno, ele tá em um lugar diferente ali. E também depois temos uma edição lá do Lucifer que ele se cruza com John Constantine, é bem legal também. Temos ali sobre a caçada selvagem, inclusive tem uma capa linda aqui. Lúcifer extremamente cansado das pessoas colocando a culpa dele por todos os pecados e por todo o mal que elas mesmas causam no mundo. É muito legal uma reviravolta que ele faz pra salvar o filho dele, assim, no final. Cara, é muito massa. Sim, ele tem um filho aqui, tá? A gente vai ver mais sobre esse filho dele. É muito massa, assim, essa história. Tem uma história envolvendo um humano que acaba que ele tem que proteger uma humana, tá? Que é bem legal também. E, cara, Lúcifer, ele é maligno, mas não exatamente do jeito que a gente pensa. Ele é muito específico. E ele, embora seja conhecido ali como o príncipe das mentiras, ele nunca conta mentira. É muito legal isso, cara. É muito massa. Esses 4 volumes tá entre uns que eu mais gostei também, tá? É outro que foi publicado aqui pelo selo Vertigo e depois já foi pro DC Black Label. Vocês podem ver que o primeiro volume, quase de todos, o primeiro volume vai ter Vertigo aqui na lombada, daí o segundo, terceiro e o quarto aqui já vai pro selo DC Black Label. E também os livros da magia foi muito legal de ler, tá? Livros da magia muito bom também, inclusive a leitura mais rápida de todas foi Livros da Magia. Eu fui viajar a trabalho pra minha empresa, pra você ter uma noção, eu li um dos encadernados quase que inteiro no avião, na minha viagem era 1 hora e 10, assim. Foi muito rápida a leitura, não tem muito texto, assim, tem texto, mas eles não são nem um pouco cansativos ou difíceis de entender. Livros da Magia tá entre os que eu mais gostei também, eu acho que seriam aí o Sonhar, Hellblazer, Livros da Magia e Lucifer, tá? Os meus 4 principais, só que eu acho que o Sonhar acaba ganhando, tá? Então, assim, muito legal o Livros da Magia, parte aí do ponto do Neil Gaiman onde que ele parou. Temos aí ele enfrentando essa versão futura dele, que talvez seja maligna, talvez não seja, e todo mundo com medo dele se tornar essa versão e querendo determinar o que ele tem que fazer ou não. Muito massa isso também. Inclusive aqui nos Livros da Magia a gente tem um crossover com Constantine, tá? Só que a edição do Constantine tá no encadernado do Livros da Magia, e a edição de Livros da Magia que tem crossover também tá no encadernado do Constantine. Ou seja, você não precisa comprar esse encadernado para ler Hellblazer. E se você estiver lendo só esse, você não precisa comprar do Hellblazer. As 2 edições estão publicadas nos 2 lugares. Isso é bom, que eu não quero ler Hellblazer, tudo bem que ele aparece, mas tá bom, fica só por isso, não quero ler mais. Tudo certo, não precisa, pode ler só Livros da Magia. Vou comentar um pouco aqui também sobre Hellblazer, o que eu achei, tá? Como eu falei pra vocês, eu comecei a ler Hellblazer recentemente, mas eu já li todos os títulos de Liga da Justiça Dark, tanto de 2011, dos 952, quanto de 2018. Já vi bastante o Constantine no universo DC, e de fato não tem nada a ver com esse Constantine aqui. A maneira dele de utilizar feitiçaria, utilizar magia, ocultismo, é muito diferente, ele é muito mais subjetivo mesmo, é muito mais com coisas tipo envolvendo rituais e coisas macabras do que de fato fazendo poderzinho e fazendo luzes. Então, aqui o Constantine voltou a ser aquele Hellblazer dos quadrinhos que a gente conhecia, que basicamente ele sempre se safa das situações perigosas, não utilizando magia ou coisa do tipo, e sim sendo sacana. Geralmente é isso. E todo mundo ao redor dele sofre, cara. É incrível que todo mundo ao redor dele acabou ou morrendo, ou tem algum destino ruim, ou vai pro inferno. Alguma coisa acontece com quem tá ao redor dele. É muito louco isso. Então, vale a pena, é um dos melhores títulos também, sem falar da arte. A arte é foda demais, cara. Todas as artes aqui não tem um que é ruim, tá? Mas do Hellblazer é simplesmente linda, cara. É tipo... não tem o que falar. Também tem aqui o País dos Pesadelos,
que é o mais recente que saiu aí do universo de Sandman, tá? Inclusive, eu acho que foi esse ano passado. País dos Pesadelos, então, ele é focado ali no Coríntio, é uma história em 6 edições. Eu também colocaria nas que eu menos gostei aqui, não porque eu acho ruim, na verdade é muito bom. Como eu falei pra você, eu não posso colocar todos eles como os que eu mais gostei, então eu tive que eleger alguns que eu gostei bastante lendo. Falei, putz, interessante, dá pra você pensar sobre isso. Tem gore, tem um monte de coisa que você quer ver, porque quando você vai ler esses títulos, você não quer que seja um negócio vazio, você quer que tenha um pouco de violência, você quer que tenha coisa macabra. Você vai ler pô, o cara tá comendo um bife pelo olho na capa, então assim, você já tá esperando que vai ter coisa macabra. Mas assim, é muito bem escrito também, muito legal, pega muito em pontos ali que a gente vai ver durante o Sandman, lá do Neil Gaiman em Casa de Bonecas. Tem um roteiro bem legal aqui, ele se aliando ali com o humano pra algumas coisas, mas como eu falei pra vocês, eu não me diverti tanto lendo ele quanto eu me diverti com, por exemplo, o Sonhar, Livros da Magia e tudo mais. Então é legal também, claro que compensa ler, não é ruim. Fala assim, não teve nenhum que eu falei, cara, esse aqui realmente achei que a história é fraca. Nenhum eu achei fraco, teus, obviamente vai ter os que eu menos gostei, mas todos esses encadernados eu gostei bastante, assim, e compensa ler todos, assim, vou falar bem a verdade, pra você tirar suas conclusões, porque você não vai estar perdendo nada, tá? São encadernados com valores razoavelmente acessíveis, tá? Muitos deles você vai encontrar por R$25, R$45. Esse último aqui eu acho que eu paguei 45 ou 50 reais. E tipo, ele R$50 o preço de capa dele. E ele tem aí cerca de 168 páginas, que é exatamente a média que tá hoje. Antigamente, um encadernado desse, capa mole, né, custaria aí 25, 30 reais. Mas hoje a média de valor tá mais ou menos desse. Mas esses mais antigos, você encontra na casa dos 20, 30, 40 reais. Então, cara, eu recomendo assim bastante, gostei bastante do universo de Sandman, acho que tá fazendo jus ali o que o Neil Gaiman criou, tá? Seria legal alguma história escrita pelo Gaiman também, novamente, mas tem a curadoria dele, tem a aprovação dele pra esses títulos. E é isso aí, tá, pessoal? Era isso que eu queria comentar sobre esse título. Não é uma história, não vim também analisar todas as histórias, e sim falar o que eu achei de todas essas séries de histórias aí. Bom, pessoal, então era isso aí, muito obrigado e até mais.